pessoal, voltamos no nosso vídeo número 3 e nós citamos como exemplo bar, restaurante, posto de gasolina e citamos um exemplo de pet shop. E se eu visitar, ou se você visitar hotéis e pousadas, quais os tipos de coberturas exclusiva que nós teremos à disposição para oferecer a esses clientes? Então vou novamente colocar na tela uma pesquisa que eu fiz de uma seguradora e veja que interessante. Então vamos lá. Então você pode observar aqui, coberturas específicas para hotéis e pousadas. Então além, eu destaquei aqui 3 coberturas, porque aqui nós temos 4, mas das 4, 4 não, nós temos aqui 6 coberturas. Das 6, nós temos aqui 3 exclusivas, que são roubo e furto de bens dos hóspedes, olha que interessante, ampara o roubo e furto qualificado de objetos de uso pessoal dos clientes que estejam em seu porte ou sob guarda do estabelecimento. Então, tanto na mão do hóspede ou do hotel, então tem esta cobertura para você oferecer. E ainda oferecemos a cobertura para danos materiais, onde amparamos danos causados aos bens cobertos, logicamente do cliente, do hóspede, durante a prática do roubo ou furto. De repente quebra de mala, quebra de algum equipamento que o hóspede tenha para que se consolide o furto, então esses bens danificados também terão o amparo desta cobertura. E veja também que nós temos aqui excursões turísticas, esportivas, recreativas e educacionais. Então nas áreas de lazer do hotel, na piscina ou nos playgrounds, então qualquer acidentes também provocados nesses hóspedes que estão em excursões na área recreativa ou educacional, ele também está protegido caso ele venha sofrer alguma ação judicial, a pedido de alguma indenização, ok? E também nós temos aqui o fornecimento de comestíveis e bebidas, ou seja, ele vai garantir a responsabilização civil do segurado, que no caso é o hotel, por danos corporais causados a terceira pelo consumo de cosméticos, de comestível, de alimentos ou bebidas fornecidas pelo segurado. Então veja bem, você acabou de ver agora algumas coberturas, dentro de 6 coberturas, você tem 3 que são exclusivas para hotéis e pousadas. Então, com isso, você vai observando como que nós podemos montar vamos dizer, um planejamento de visita, uma estratégia de vendas para cada tipo de estabelecimento. Para o bar, para o pet shop, para o restaurante e agora para o hotel e pousadas. Na apresentação das coberturas, nos vídeos que você vai ver lá na frente, você vai observar também o que é coberturas interessantes, exclusivas que nós temos para a concessionária de veículos ou até de oficinas mecânicas. Você vai ver que é interessante. Bem, outra coisa que vocês deverão se atentar muito durante uma prospecção de seguro empresarial. Trata-se de o código, ou seja, a atividade da empresa. Eu vou colocar aqui na tela de novo o que eu encontrei na internet sobre indústrias químicas. Então observe e depois a gente volta a conversar. Olha aqui, indústria química. Quem aceita esse risco? Isso daqui foi uma reclamação de 2009, então você vê que coisa é antiga. E aqui ele pede o seguinte, precisamos que os novos colegas nos posicionem sobre qual companhia seguradora está aceitando o risco de indústrias químicas. Nós temos um segurado com esta característica que estava segurado pela Mafre e essa pólice venceu em março de 2009. Porém, em fevereiro recebemos uma negativa da Mafre para o risco. A partir daí, então, começou a nossa maratona para conseguir uma outra companhia que aceitasse até então e não conseguimos. Por gentileza, nos informe caso alguém saiba. Então, veja você como é difícil algumas atividades conseguimos o seguro empresarial. A maioria dos
consultores de seguros, eles não gostam muito de trabalhar com esse produto justamente por este motivo. Porque não é toda seguradora que aceita determinadas empresas, ou seja, determinados riscos. E a indústria química é uma delas. Dificuldades que você vai encontrar: indústria química, depósito de madeira, marcenarias, depósito ou indústria que trabalha com plásticos, que é um produto altamente inflamável, como eu disse, indústria de móveis. Vocês vão encontrar diversas dificuldades, mas toda empresa tem uma seguradora que aceita. Toda empresa tem uma seguradora que faz um resseguro através de outro parceiro, eles assumem o risco em dois, mas eles acabam aceitando. Sempre haverá. Porém, há dificuldade, como vocês observaram no exemplo que eu mostrei. Há dificuldade? Claro que há dificuldade. Mas não vamos, em função dessas dificuldades, abandonar o seguro empresarial, gente. O seguro empresarial é altamente lucrativo e é um produto que, se você fidelizar o seu cliente, você vai renovar todo ano. Então, é uma baita de uma área de oportunidade para se trabalhar com seguro empresarial. Esquece a indústria química por enquanto. Nesse começo de atividade, nesse começo de trabalho dentro de um seguro, se você é novo, está começando agora, começa pelos bares, restaurantes, lojas de comércio, lojas de shopping, pet shop. Nós acabamos de ver agora hotéis e pousadas. Pega no seu bairro, começa a visitar as padarias, açougue, o supermercado que você faz compra, o restaurante que você vai com a sua esposa no final de semana, se você é casado ou com a namorada, naquele happy hour. Em todas essas lojas, no cabeleireiro, no açougueiro, ou seja, em qualquer lugar que você frequentar, leva o seu cartãozinho, apresente ao empresário e fala: olha, eu trabalho com seguro empresarial, vamos marcar uma oportunidade, uma visita para me te apresentar as coberturas que nós temos. Então, faça esse planejamento em empresas onde você não encontra dificuldade hoje de encontrar a seguradora que faça. Empresas de alta complexidade de negociações de risco, como essas indústrias químicas, de plásticos, de madeira, você deixa como um segundo plano. Uma hora que você tiver uma oportunidade de negócio, aí você vai detectar uma seguradora que aceite esse risco, porque todo mundo tem essa dificuldade. E às vezes eles se bloqueiam em função dessas dificuldades nessas empresas e acabam não fazendo nenhuma. Então, utilize o seu roteiro, o seu planejamento de vendas de seguro empresarial dentro das empresas onde você não tem essa dificuldade. Combinado? Faça esse teste que você vai ver o resultado que você vai ter. Bem, dentro da contratação de seguro, esse é um assunto bastante delicado. É a forma de contratação do seguro empresarial. Quando você faz a contratação de um seguro, por exemplo, residencial ou até de um condomínio, costuma ser um risco, primeiro risco, nós chamamos de primeiro risco absoluto, ou seja, o segurado contrata um valor determinado que ele acha interessante, que ele que define, e a responsabilidade da seguradora é até o limite contratado. Ou seja, se eu fiz uma contratação da minha residência de 200 mil, até 200 mil reais, eu tenho a certeza que eu serei indenizado caso aconteça um sinistro de grandes proporções que chegue a atingir esses 200 mil. Então, eu estou garantido. Acontece que dentro do seguro empresarial nós temos duas formas de contratações. Que uma é a primeiro risco absoluto, que é igual ao seguro residencial, e a segunda forma que nós temos de contratação é que nós chamamos de primeiro risco relativo. E aí é que entra a grande cartada ou a preocupação maior e os cuidados que você tem que ter na hora de negociar um seguro empresarial. Para você entender melhor como funciona o primeiro risco relativo, eu vou utilizar um exemplo. Então, primeiro, qual é a forma que a seguradora utiliza para fazer o cálculo para indenização? Então eu vou colocar no quadro, agora eu vou sair de cena, vou colocar no quadro a forma e de que forma isso é feito pela seguradora, ok? Então vamos lá. Bem, como vocês estão vendo na tela, o percentual do risco ele é igual ao VRD, que é o valor do risco declarado, que é aquele valor que o segurado declarou na pólice,
dividido pelo valor do risco apurado, que é o famoso VR, multiplicado por 100. Ou seja, se você pegar aqui nesse exemplo, olha, o percentual do risco é igual a uma contratação, ó, o valor do risco declarado. O cliente chegou e falou assim, olha, o meu risco é de 1 milhão. E aí, um perito foi nessa empresa e constatou que o risco real dele não era 1 milhão, era 1.200.000 reais. Aí ele aplica essa fórmula, que é 1 milhão dividido por 1.200.000, multiplica por 100, ele encontrará ali um percentual de 83,33. Bem, como você viu nesse exemplo que eu mostrei na tela para vocês, como que é feito o cálculo? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu falo, ó, o risco total da minha empresa é 1 milhão. Aí acontece um sinistro. Aí chamamos a seguradora para bancar os prejuízos. Aí o perito vai lá e fala assim, olha, o teu prejuízo ele foi de 700.000 reais. E você fez um valor contratado de 1 milhão. Só que pelos riscos que nós apuramos, o teu risco não é só 1 milhão, o teu risco é 1.200.000. Ou seja, você fez uma contratação abaixo do valor que deveria. Ou seja, você subestimou o valor do prejuízo. Então, nós não vamos te indenizar pelo valor total do prejuízo, vamos supor que tenha sido 700.000 reais. Nós não vamos te pagar 700.000 reais, nós vamos te pagar 700.000 reais, só que nós vamos descontar aqui os 17,77, é isso que vai dar? Ou seja, de 700.000 reais, que é o prejuízo, nós vamos te pagar 83,33% apenas. Por que isso acontece? Porque você subestimou o valor do risco, você então assumiu parte do risco junto com a seguradora. Então é assim que funciona o primeiro risco relativo. Você assumiu uma parte do risco subestimando o valor da cobertura. Então sempre oriente o seu cliente para fazer a contratação, o valor segurado, no mínimo no valor que o risco realmente, né, oferece. Ou seja, se você entende que a tua empresa custa 1.200.000, não faça a contratação por 1 milhão. Faça com que o teu cliente contrate, no mínimo, o valor de 1.200.000 para não cair na cláusula de rateio. Bem, eu vou colocar na tela um exemplo de umas condições gerais e você vai entender melhor como funciona isso na prática. Então veja aqui nesse exemplo, ó, cobertura básica e lucro cessante. Então nesta seguradora eles estão considerando o risco, né, relativo em cima da básica e do lucro cessantes. Então suponhamos que o valor em risco acima de 2 milhões. Então subentende que até 2 milhões ele está no primeiro risco absoluto, ou seja, o cliente contrata o valor que ele quer e o prejuízo que der, a seguradora banca até o limite contratado. Mas se ele contratar um valor de risco acima de 2 milhões, então ele entra no relativo. Então se você observar aqui embaixo, olha, valor em risco declarado, 5 milhões. Prejuízo, 1 milhão. Valor em risco apurado, 8 milhões. Ou seja, o empresário contratou uma cobertura do básica, né? Como se ele perdesse a empresa dele, ele perderia 5 milhões. Aí ele teve um prejuízo parcial de 1 milhão, só que a perícia constatou que a empresa dele tem um risco total de 8 milhões e não de 5. Então, aplicando aquela fórmula que nós passamos anteriormente, que é o valor em risco declarado dividido pelo risco apurado, multiplicado por 100, utilizando esses valores, chegamos aí a 62,5%. Ou seja, então ele não vai receber o valor do prejuízo de 1 milhão, mas sim de 625.000 reais e não de 1 milhão, como ele achava que ia receber. Ok? Então, observaram como é importante então fazer a contratação da cobertura básica e aqui no caso de lucro cessante no valor real. Nunca subestime o valor da cobertura para ter um seguro mais barato, para pagar um pouquinho mais barato, porque o risco no relativo
é um risco bastante grande. Então não faça contratação abaixo do valor real, ok? Essa orientação você tem que dar para o seu cliente. Bom, para ficar bem mais claro, eu vou colocar outra seguradora agora para vocês verem como funciona. Você vê que a maioria das seguradoras são iguais, ok? Então vamos lá. Então veja aqui, ó, forma de contratação da cobertura básica. Então você vê aqui, ó, escritório, inclusive agência de turismo, viagem e emprego. Ambulatório ou posto de assistência médica, clínica dentária, médica, né, ou unicamente aquela que usa para consulta, consultório médico ou odontológico, clínica veterinária, unicamente para consulta, permitindo-se banho, tosse e hospedagem. Então você vê que aqui entra também o veterinário. Independente do valor do risco declarado, para o local segurado, a cobertura será sobre a condição do primeiro risco absoluto. Ou seja, nesses estabelecimentos, então ele pode fazer contratação dentro do risco absoluto, ou seja, é o valor máximo da cobertura contratada. Então ele vai ter indenização conforme a contratação que ele fez. Nesse caso, a seguradora responde pelo prejuízo indenizável até o limite, né, que ele contratou. Aqui, você olha aqui embaixo, demais estabelecimentos, ou seja, excluindo esse estabelecimento, todos os outros, você tem aqui três formas. A primeira hipótese, primeiro risco absoluto, que é o mesmo desse laboratório, ele é igual ou menor que 2 milhões, ele pode fazer a contratação no primeiro risco absoluto. Só que ele não pode, olha bem aqui do lado direito, no mínimo ele tem que ser igual a 50% do valor do risco apurado. Ou seja, se a empresa dele custa 3 milhões, se ele contratar até 1,5 milhão, ok, ele está no risco absoluto. Mas se ele contratar a menos de 50%, ele já cai no risco relativo. Aí ele vai receber uma indenização bem, vamos dizer assim, bem popular, bem muxuruca, né? Bom, aí ele entra na hipótese 2, primeiro risco relativo, igual ou menor que 2 milhões. Então, qualquer contratação que ele for fazer igual ou menor que 2 milhões, ele não pode cair no erro de contratar menos de 50% do valor em risco apurado. Senão, ele vai ter problema. E na hipótese C, ele também vai fazer, suponhamos que aqui ele vai fazer uma contratação superior a 2 milhões, então ele entra no relativo e aqui não tem por onde ele correr. Acima de 2 milhões, ele tem que fazer a contratação de uma forma bem coerente, ok? Então você entendeu como que funciona? O risco absoluto igual ou menor de 2 milhões, todos são risco absoluto. Risco relativo igual ou menor de 2 milhões, ele não pode contratar menos de 50% do valor do risco que um perito poderá detectar em uma eventual perícia, ok? Então vocês viram como é interessante entender a diferença do risco relativo e o risco absoluto. Dentro dos nossos manuais do curso, nós temos alguns exercícios, inclusive dentro das nossas provas e testes, você vai encontrar exercícios para fazer o cálculo do risco absoluto e o risco relativo. Então fique tranquilo que nos manuais você também tem as instruções disso. Bem, nesse terceiro vídeo já desgastamos o nosso assunto, voltamos no vídeo número 4 para darmos a continuidade de como funciona esse seguro fantástico de tantas áreas de oportunidade que é o seguro empresarial. Então, até o vídeo número 4.